Meu nome é Márcio Alexandre Nakarato, tenho 49 anos e sou autônomo. Conheci a Igreja Universal através da minha mãe, que minha mãe já era membro, né, ela já frequentava, e por volta de mais ou menos 25 ou 26 anos eu conheci a Igreja Universal. Antes disso, eu fui um jovem normal, trabalhava, comecei trabalhando muito cedo. Dentro desse trabalho também comecei a sair, a beber, baladas, viagens, enfim. Até que minha mãe, como membro, sempre chamava, sempre fazia o convite. Até que um dia, eu participando de uma reunião, e uma palavra entrou. E quando aquela palavra entrou, eu vi que transformou, algo aconteceu na minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a deixar as amizades, comecei a deixar as baladas, comecei a deixar as bebidas. Eu jejuava, orava, lia a Bíblia, fazia propósitos de oração, comecei a ser fiel a Deus, comecei a evangelizar, entrei no grupo de evangelização, no grupo do presídio, comecei a fazer a obra de Deus. Mas dentro do universo da igreja eu também fiz amizades. E eu não percebia que eu achava que dentro do universo da igreja todos eram diferentes. E realmente até hoje é diferente. Mas eu não tinha aquele discernimento de saber quando a pessoa estava bem ou não. Mas quando eu deixei de ouvir a voz do altar para ouvir a voz das amizades dentro da igreja, aí começou a minha queda. Ao ponto de quando aquelas pessoas saíram, eu achei assim, falei, poxa vida, como que pode? E eu acabei me envolvendo com isso também. Acabei virando as costas para o altar e abandonei a fé durante 8 anos. Aquele temor foi se apagando. Aos poucos, aquilo que um dia eu tinha deixado de fazer, eu comecei a fazer, sem perceber. Comecei a beber novamente, comecei a sair novamente, comecei a ter amizades, não somente aquelas amizades, mas outras amizades do mundo, que até então um dia eu tinha deixado para trás. Praticamente eu bebia todos os dias, vivia uma vida de prostituição, tive muitas mulheres. Eu enganava as pessoas, eu tirava vantagem em cima das pessoas, eu mentia muito. Para mim as noites de sono eram um terror, porque eu tinha medo de dormir e não acordar no outro dia. Teve um caso, uma vez eu dormindo, eu tive um sonho muito real. Aí eu acordei muito assustado, eu acordei apavorado. Eu tive um sonho que eu estava caindo num abismo, mas era um abismo tão profundo, era algo assim tão escuro, e quanto mais eu caía e eu olhava para cima, não tinha onde segurar. Aquilo foi muito real e eu acordei assim apavorado. E mesmo assim, depois disso, eu ainda continuei no mundo, continuei bebendo, continuei fazendo as coisas erradas que eu vinha fazendo, e eu não tinha força para largar. Eu me vi escravo, totalmente. Eu totalmente escravo da mentira, totalmente escravo da bebida, totalmente escravo da prostituição. Depois que passava o efeito do álcool, depois que passava o efeito do prazer, depois que passava o efeito de alguma coisa que eu estava ocupando para preencher aquele vazio, aí que vinha o problema. É aí que eu me deparava realmente, de fato e de verdade, com a vida que eu estava levando. Eu lembro que logo assim, que depois que eu abandonei a fé, o primeiro ato que eu tive foi de sair da casa da minha mãe. E eu retornei. Eu retornei para a casa da minha mãe me acolheu novamente. Nunca minha família me acusou de nada, nunca. Muito pelo contrário. Pelo conhecimento que eles tinham da fé, eles me acolheram muito bem. Eu lembro que num sábado, na Igreja Universal, eu estava tendo um propósito de estar chamando os afastados. E eu lembro que eu estava subindo a rua da casa da minha mãe e uma obreira foi até o meu encontro. E naquele momento eu fui muito ríspido com essa obreira. Eu estava muito perturbado, eu não tinha paz, eu tinha ódio das pessoas, eu tinha ódio do mundo, eu culpava as pessoas por aquilo que eu estava vivendo, por eu não ter prazer em viver, eu não tinha prazer em viver. Então quando essa obreira ela veio me chamar novamente para eu estar participando, na hora eu falei, obreira, o dia que eu quiser voltar, eu volto. Ela olhou assim, falou assim, mas eu vou estar orando pelo senhor. Aí eu peguei de ombros, falei, ora. Quando ela virou as costas e eu virei as costas, que eu continuei o meu caminho, mas na hora, foi automático, foi coisa de milésimos de segundo. É como se alguém tivesse tocado muito profundo no meu coração. Eu senti aquela dor. Na hora, assim, no meio da rua, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz?
E naquele sábado eu fiquei o dia todo, o resto do dia, pensando naquele convite. Aí no domingo, eu acordei mais cedo do que todo mundo, tomei meu banho, coloquei uma roupa. E quando a minha mãe acordou, ela falou: você está saindo, você está indo para onde? Eu falei: estou indo para a igreja, depois de 8 anos. Naquele dia, naquele domingo, eu não lembro de nada do que o pastor pregou. Eu só lembro dessas palavras. Quando o pastor terminou a pregação, ele falou assim: vamos colocar a mão no coração e vamos adorar a Deus. Ali eu coloquei a mão no meu coração, fechei os olhos e eu falei: eu não vou adorar o Senhor. Sabe por que eu não vou adorar o Senhor? Porque eu minto para as pessoas. Eu falo palavrão, eu bebo, eu tiro vantagem das pessoas, eu engano as pessoas, eu minto para as pessoas. Aí eu fui contando tudo, exatamente tudo o que eu era, tudo o que eu fazia, tudo o que eu pensava, tudo o que eu planejava. Contei dos meus sentimentos, contei do ódio que eu tinha. Ali, e do meu lado, eu ouvia as pessoas: ah, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Eu falava: eu não amo o Senhor porque eu não conheço o Senhor. Mas eu tenho consciência que se eu morrer na condição que eu estou aqui agora, eu não tenho salvação. Só que antes de tudo, eu lanço sobre o Senhor. Naquele domingo, eu saí da igreja que parecia que eu estava andando em nuvens. Eu tirei 1 tonelada de cima de mim. Eu nunca senti paz. Depois de 8 anos, eu nunca tinha sentido aquela paz. E dali eu continuei. Continuei andando aos domingos. Depois eu continuei, não somente aos domingos, mas às quartas. Aí continuei às sextas-feiras. Continuei todo o processo de libertação novamente. Não foi fácil. Eu tive que vencer a mim mesmo. Eu tive que vencer tudo aquilo que eu tinha criado. Tive que ser sincero com as pessoas. Tive que vencer as maldades que eu tinha feito, as mentiras que eu tinha criado. O meu pior inimigo não era o mal. O meu pior inimigo era eu mesmo. Eu vi a necessidade do batismo nas águas. Aceitei a proposta. Me batizei nas águas. Depois eu busquei o encontro real e verdadeiro com Deus. Eu me empenhava nas orações, eu me empenhava na busca, me empenhava na leitura da Bíblia. Eu procurei andar novamente, assim, com pessoas da fé, pessoas que podiam acrescentar, mas eram diferentes. A minha visão até então se tornou diferente, porque eu comecei a enxergar de fato e de verdade o que era a fé. Eu lembro que quando veio a campanha, a proposta da Fogueira Santa de Israel, o meu objetivo era somente o Espírito Santo. Tinha outras áreas da minha vida a ser corrigidas? Tinha. Tive dívidas que eu acumulei durante esses anos? Tinha. Mas a minha preocupação não era mais essa. O meu foco, o meu objetivo era somente o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu depositei o meu sacrifício ali em cima do altar, eu lembro da cena, o pastor estava com um microfone assim no bolso. E as pessoas iam passando, ele colocava a mão na cabeça das pessoas assim e abençoava as pessoas. Quando chegou na minha vez, ele pegou, ligou o microfone e falou assim: a partir de hoje nasceu um novo Márcio para a obra de Deus. Me desculpa. Ali eu senti um prazer muito grande. Era algo assim extraordinário. Era uma alegria assim que invadiu dentro de mim, que eu queria sair dali, queria abraçar as pessoas. Para quem um dia sentiu ódio das pessoas, queria fazer maldade com as pessoas, eu queria abraçar as pessoas. Eu queria contar para as pessoas que Jesus existia, que de fato e de verdade Ele era verdadeiro. Eu senti o amor de Deus, eu senti o perdão de Deus. Ele falava: eu sou contigo. Parecia que eu conseguia palpar a paz. Assim, eu vi que Deus era comigo mesmo. E a partir daquele momento eu senti o desejo de fazer parte de um grupo, de evangelizar novamente. Eu queria. Isso aconteceu no domingo. E no outro domingo eu procurei um obreiro, que era no trabalho do presídio na época.
Eu falei, obreiro, eu vou lá evangelizar com o senhor. Eu lembro que ele mal encostou o carro, eu já desci eu já desci do carro com o jornal, aquela sede de falar de Jesus e de atender as pessoas, aquele amor, eu queria que as pessoas soubessem, e foi algo extraordinário. E hoje eu faço a obra de Deus novamente, faço a obra de Deus no trabalho do sócio educativo. Nós temos muitos projetos, eu tenho prazer em servir a Deus hoje. É algo assim que eu não preciso mais de uma balada, eu não preciso mais de uma bebida, eu não preciso mais nada, porque eu já sou preenchido. A alegria, eu sou alegre. Posso estar passando por problema que for, mas aquela alegria não sai. É algo que é permanente. Hoje eu tenho um casamento abençoado, Deus me presenteou com uma esposa maravilhosa, trabalho por conta, minha esposa trabalha por conta. Tenho muita saúde, graças a Deus, e a gente está sempre vencendo. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele é a maior riqueza que eu consegui. Ele é tudo, não há vida sem ele. Ele é tudo, ele é a riqueza, é o maior bem que eu tenho na minha vida hoje.